Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Iniciemos o nosso encontro com a Mãe da Misericórdia, nos unindo através da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais este momento, onde nós juntos vivenciamos uns minutos de orações, uns minutos de reflexão e de partilha da Palavra de Deus, onde Jesus sempre tem nos ensinado a como conquistarmos o direito de chegarmos um dia à casa do Pai, através dos seus ensinamentos, através da obediência, através da partilha do amor ao próximo e da misericórdia de Deus. Peçamos que o Espírito Santo esteja conosco durante todo este momento, durante todo o nosso dia, durante toda a nossa vida, para que com os seus dons nós sempre estejamos sendo capacitados e dignificados para poder ouvir, entender e colocar em prática aquilo que Jesus sempre nos ensina. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. A liturgia deste dia, hoje sexta-feira, dia 6 de julho, dentro da 18ª semana do Tempo Comum, ela nos traz o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 10, para que nós possamos refletir sobre todas as atitudes de Jesus, sobre todos os ensinamentos que ele trouxe para os seus apóstolos e hoje traz para nós também. Vamos com muita atenção ouvir o Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João, e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e se transfigurou diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira no mundo as poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, que conversavam com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois eles estavam com muito medo. Então desceu uma nuvem e os cobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E de repente eles olharam em volta e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus recomendou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram a recomendação e se perguntavam o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, este trecho que Marcos nos traz para a nossa reflexão de hoje, nos revela algumas situações onde nós vemos que aqueles discípulos que foram escolhidos por Jesus já o acompanhavam, já estavam com ele há algum tempo, já tinham o conhecimento da pessoa de Jesus, mas que ainda muitas vezes não entendiam certas situações que eles viviam ao lado do Mestre. Aqui vemos que Jesus se afasta para rezar e diante deles Jesus se transfigurou. Jesus resplandeceu em luz para que eles possam entender que essa luz realmente é vinda de Deus, é o próprio Deus se manifestando em seu Filho ali presente. Também desceu com Jesus Moisés e Elias, e ali eles ficaram conversando, e ali eles ficaram orando e louvando a Deus por tudo que Deus estava ali realizando pela humanidade, pelos seus filhos. E, no entanto, aqueles 3 discípulos que acompanhavam Jesus, Pedro, Tiago e João, não estavam entendendo, e vendo tudo aquilo, eles não queriam mais sair dali, porque eles achavam que ali estariam seguros e que poderiam fazer 3 tendas, uma para Jesus,
uma para Moisés e outra para Elias, para que ali eles ficassem. Eles não entendiam que aquele momento ali fazia também parte do plano de salvação de Deus, onde se confirma que desde os antigos profetas Deus já anunciava que iria chegar dos céus a salvação para cada um de nós. Jesus é o cumprimento da promessa de Deus anunciada pelos antigos profetas, aqui representado por Moisés e também por Elias, os maiores profetas que nós temos relatos em nossa Bíblia, na Sagrada Escritura. Então nós vemos que os discípulos ainda não entendiam, ainda tinham alguma dúvida e tinham também medo do que acontecia quando eles estavam sempre perto de Jesus. Por, às vezes, ainda um pouco de ignorância, um pouco de falta de fé, acontecia que eles tinham esse medo, esse receio. Mas Jesus sempre os acarinhava com suas palavras. Jesus sempre os explicava tudo aquilo que ali estava acontecendo e também, como diz o Evangelho, Jesus pedia que eles guardassem em seus corações todos esses acontecimentos até o dia em que ele retornasse ressuscitado dos mortos, vencendo tudo aquilo que mata a sua humanidade, que mata os filhos e filhas de Deus aqui neste mundo, para ressuscitar depois na glória de Deus Pai, conforme o nosso merecimento. Também vemos que eles observavam todas essas ordens, todos esses pedidos de Jesus, mas que entre eles ainda, como diz o Evangelho, ainda comentavam porque não entendia o que muitas vezes Jesus dizia. Neste caso específico, eles não entendiam o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Então eles estavam ali, conheciam Jesus, sabiam do anúncio dos antigos profetas, mas quando isso tudo realmente aconteceu aos seus olhos, diante deles, eles ainda tinham um pouco de receio, um pouco de dúvida e podemos dizer assim, um pouco de falta de fé. Mas Jesus, com sua compaixão, sempre os aliviava, sempre lhes ensinava e sempre deixava claro que tudo aquilo era a ação de Deus através do Espírito Santo em sua vida, para que se cumprisse tudo aquilo que foi anunciado pelos antigos profetas, amando de Deus. Maria, nossa mãe, foi também uma grande anunciadora de todo o plano de salvação, conforme nós podemos ver o relato de toda a sua gestação, da sua gravidez, de todo o seu trabalho que teve para criar, proteger, cuidar de Jesus, para que quando Jesus atingisse a sua maturidade como homem deste mundo, saísse para anunciar a grandeza do homem do mundo de Deus, do reino de Deus, aonde nós deveremos um dia também chegar conforme a conversão do nosso coração. Por isso peçamos sempre a proteção de Maria nos momentos de nossas dúvidas, nos momentos de nossa angústia, nos momentos de nossa falta de fé quanto à realização das obras de Deus por Jesus em nossa vida, para que nós possamos tocar em frente à nossa vida perseverantes na fé, no amor que Deus tem por nós. Amém? Amém. Meu irmão e minha irmã, rezemos juntos agora a oração que Santa Faustina Kowalska fez para a Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, encerramos mais este nosso encontro com a Mãe da Misericórdia. Peçamos que, por intercessão de nossa mãezinha, Deus Pai Todo-Poderoso sempre esteja nos abençoando, sempre esteja derramando as suas graças em nossa vida, para que a nossa perseverança, a nossa fé, sempre se sinta
fortalecida cada vez mais no seu amor e na sua misericórdia. Fiquemos todos com Deus, tenhamos um ótimo dia, um bom fim de semana a todos e que por intercessão de nossa mãe, Ele que é o nosso Pai Todo-Poderoso, o Deus do Universo, derrame sobre nós, sobre nossa casa, sobre nossa família, sobre nossas vidas, as suas bênçãos hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.